O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Rádio Observador. Jornal das 9, edição do jornalista Martim Madeira. E Martim, começamos na política nacional. Depois da operação emergente, o PS mantém a regra de que ser arguido não é condição suficiente para afastar quem foi eleito. A operação que levou a buscas na sede do PS por causa do assessor de imprensa Duarte Moral e que fez vários arguidos entre os autarcas de Lisboa abriu divergências entre quem suspendeu o mandato e quem ficou. Depois das declarações de Alexandra Leitão, cabeça de lista nas últimas autárquicas em Lisboa, que defendeu a suspensão do mandato por parte dos arguidos, o PS remete para o Código de Ética de 2024 e que diz que só são obrigados a sair os eleitos acusados ou condenados em primeira instância por crime contra o Estado, com pena igual ou superior a 3 anos, ou então que foram presos. A questão surgiu porque Miguel Coelho, deputado municipal e antigo presidente da Junta de Santa Maria Maior, suspendeu imediatamente o mandato, mas os vereadores Sérgio Sintra e Carla Madeira, que também foram constituídos arguidos, ainda se mantêm em funções e, ao que o Observador apurou, os dois vereadores não ponderam abandonar estes cargos. Ainda na Justiça, o Ministério Público investiga a morte de mais 6 vítimas da tempestade Christine. Ao todo são 8 inquéritos abertos, além de 2 vítimas em que as circunstâncias da morte já estavam a ser investigadas. O Observador apurou que há mais 6 que estão a ser analisadas, o que faz com que o total sejam 8 inquéritos. Entretanto, outros 8 já foram arquivados. O balanço das tempestades que assolaram o país desde 28 de janeiro agravou-se de 15 para 22 mortes confirmadas, depois de serem registados mais 5 vítimas em hospitais, para além das que foram confirmadas no local. E o Ministro das Infraestruturas pede que quem vier a seguir não reverta as medidas atuais na habitação por preconceito ideológico. O Ministro das Infraestruturas deixa o recado a futuros governos ao pedir que não exista uma política de terra queimada. Miguel Pinteluz falava na apresentação pública da recém-criada Fundação da Construção, em que deixou o convite para que se faça mais sem reverter, só porque sim. E o desafio é garantir que o próximo não faça política de terra queimada, não desfaça tudo tal e qual como nós estamos a fazer. Porque há muito, e aqui desculpar-me-ão esta falsa ou pouca imodéstia, dizer-vos isto. Pouca modéstia, aliás, dizer-vos isto, que é, nós tivemos esta preocupação desde que chegámos. Não desfazer aquilo que vinha de trás. Corrigir, apontar, acelerar, fazer mais por cima, mas desfazer tudo o que vem por trás, estritamente por critérios ideológicos, banais, às vezes sem sentido, é que o país é um país aos soluços, aos solavancos permanentes. O Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinteluz, durante esta tarde na Fundação da Construção na Gulbenkian. Ainda no tópico das infraestruturas, Paulo Carmona foi eleito Presidente das Infraestruturas de Portugal. Um anúncio feito em comunicado pela empresa pública vai suceder a Miguel Cruz, que estava no cargo há mais de um ano. Paulo Carmona era até agora Diretor-Geral da Direção-Geral de Energia e Geologia. E no Dia da Criança, o PSD, o Chega e o PS estão preocupados com o número elevado de horas que as crianças passam na escola, embora haja divergências quanto às alternativas. As crianças portuguesas passam em média 38 horas por semana nas escolas, o que equivale a 1/3 do dia. São os dados divulgados pela Pordata. Estes dados colocam Portugal entre os países da União Europeia onde a escola ocupa mais tempo. Inês Barroso, deputada do PSD, diz que o governo está a criar medidas de forma a mitigar o problema, mas admite que possam não ser suficientes. O governo português tem adotado algumas medidas que tentam contrariar esta tendência. Por exemplo, o aumento do apoio às famílias através do abono de família, das prestações sociais, os benefícios fiscais para famílias com filhos, incluindo deduções no IRS, apoios à habitação para jovens e famílias, incentivos à conciliação entre o trabalho e a vida familiar, como licenças parentais mais flexíveis. Mas apesar destas iniciativas, é óbvio que, e os especialistas também assim o dizem, persistem obstáculos importantes à natalidade.
Já a Rita Matias diz que o Partido Chega está disponível para chegar a um consenso com os restantes sobre o problema da natalidade e também o número de horas nas escolas, mas a deputada acusa o Partido Socialista de não colocar a família como prioridade. E acho que ouvir aqui alguns intervenientes políticos, nomeadamente do Partido Socialista, dizer que tentaram ao longo das últimas legislaturas dar apoios ao nível de prestações para que as famílias tenham filhos, como se isso significasse apoiar verdadeiramente a família, é contraditório, porque ninguém decide ter um filho com base num subsídio que o Estado vai poder dar. Por outro lado, passam metade do ano a demonizar a família, a dizer que a família é o espaço primordial onde acontecem os abusos, a dizer que o Estado tem que substituir a família e, portanto, as crianças têm que estar na escola porque a escola é que tem competências para educar, porque a família é um conjunto de incompetentes que não sabem educar crianças. A deputada do Chega, com Aida Carvalho, do PS, a defender que o partido não mudou a ideia da infância. O Partido Socialista reforçou as componentes de apoio à família devido às exigências laborais, transformando a escola num espaço de acolhimento, mas que era um espaço de acolhimento saudável, ou seja, o Partido Socialista não mudou a infância de lugar, antes pelo contrário, deu-lhe dignidade e mais tempo na escola só faz sentido se for tempo de qualidade com aprendizagens significativas. Foi isso que o Partido Socialista tentou fazer. Que as intervenções do debate entre o PSD, o Chega e o PS no explicador da Rádio Observador, que teve como tema o Dia Mundial da Criança. E agora, na atualidade internacional, Donald Trump anuncia um cessar-fogo no Líbano entre Israel e o Hezbollah. Um anúncio feito pelo presidente norte-americano na rede social Truth Social há poucas horas. Na publicação, Trump escreve que teve uma chamada muito produtiva com Benjamin Netanyahu, garante que não vão ser enviadas tropas israelitas para Beirute e que todas as tropas que já estavam a caminho estão já a voltar para trás. Escreve também que teve uma conversa produtiva com altos representantes do Hezbollah, a dizer que o grupo concordou em não atacar Israel, uma conversa que entretanto já foi confirmada pelo Hezbollah, de acordo com a Reuters. Imediatamente depois desta publicação, Donald Trump fez outra em que diz que as negociações com o Irão estão a fluir num ritmo rápido, o que contradiz as declarações desta tarde do Irão, que anunciou que suspendeu as negociações com os Estados Unidos e ameaçou ainda fechar o Estreito de Hormuz por causa das frentes ativas no Líbano. E hoje, e agora no desporto, hoje é o primeiro dia da preparação da seleção portuguesa para o Campeonato do Mundo. Ruben Neves aponta baterias para a conquista da prova. Nesta tarde, 23 dos 27 convocados reuniram-se na cidade do futebol. São 4 atletas do PSG, os João Neves, Vitinhas, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos, que venceram a Liga dos Campeões. Podem apresentar-se mais tarde, por motivos de terem disputado a final. Hoje, Ruben Neves foi o porta-voz da equipa das Quinas e avisa que só quer regressar a Portugal com o troféu na mão. A nossa convicção é voltar só depois do dia 19. É para isso que aqui estamos. Como eu disse, temos que ter muita expectativa, mas com alguma responsabilidade também. É uma competição que sabemos que é extremamente difícil. São competições em que há muitos fatores em jogo, mas o nosso objetivo, sendo uma seleção como somos, é sem dúvida chegar à final e vencer. O médio de 29 anos foi eleito para o melhor 11 da Liga Saudita, confessa que fez uma época positiva e revela que está na melhor forma física da carreira. A pressão sobre os atletas portugueses pode crescer, mas Ruben Neves avisa que os 27 convocados lidam com a pressão diariamente. Tivemos mais recentemente 4 jogadores a ganhar a Champions pela segunda vez, portanto acho que somos um grupo jovem, mas muito experiente, e sabemos das nossas qualidades, portanto eu acho que é uma pressão positiva, não levamos isso para o lado negativo, mas sim para o lado de uma responsabilidade ainda maior, porque sabemos que temos qualidade e que podemos fazer e chegar a grandes conquistas por Portugal. As declarações de Ruben Neves. A equipa das Quinas realizou esta tarde o primeiro treino na cidade do futebol em preparação para o Mundial. E o Sporting já apresentou mais um reforço para a próxima temporada. Já era sabido, e Dúmbia já estava a ser apontado para o Sporting há algum tempo e agora foi oficialmente anunciado como reforço para a temporada 26-27. O médio de 22 anos fica blindado por uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros. Vem do Veneza, o internacional sub-21 italiano assinou um contrato válido até junho de 2031, depois de ter feito toda a carreira, até agora, em solo transalpino. O italiano chegou a Alvalade, num negócio a rondar a 20 milhões de euros, e junta-se assim a Rodrigo Zalazar e a Pedro Lima. E agora são 9h09, vamos ao noticiário local.
Enhorabuena, Rita. Vamos lá. Na Marinha Grande, a Câmara Municipal abriu as candidaturas para a atribuição das bolsas ao desporto federado ou do município para a próxima época desportiva. As candidaturas decorrem até ao dia 31 de julho e devem ser submetidas na plataforma oficial da Câmara. Em Lisboa, mais de 100 crianças dos bairros municipais vão receber óculos gratuitos até ao final do ano letivo. A iniciativa foi divulgada hoje após quase 900 rastreios realizados nas escolas da cidade a mais de 1000 crianças do primeiro ciclo. A autarquia diz que no próximo ano letivo a medida vai ser alargada aos alunos do segundo ciclo. No Porto, o trânsito em 3 ruas da Baixa do Porto vai ser reordenado a partir de sexta-feira, no âmbito da conclusão das obras da linha rosa do metro do Porto. A rua de Fernandes Tomás passa a ter sentido único entre o Campus 24 de Agosto e a Rua de Sá da Bandeira, com uma faixa reservada ao transporte público. A Rua da Firmeza vai ter sentido único poente-nascente, enquanto que a Rua do Moreira fica com circulação apenas no sentido nascente-poente. Em Santarém, o Plano Operacional para a Prevenção e Combate a Incêndios foi aprovado hoje. O Vice-Presidente da Câmara indicou que o plano foi válido e teve por base a análise do ano passado, onde se registaram mais de 60 ocorrências e quase 300 hectares ardidos. O plano assenta em 3 pilares: prevenção, com mais de 400 hectares de gestão de combustível, resposta operacional com bombeiros, chapadores e meios terrestres e organização territorial a definir os setores de intervenção e uma rede de vigilância. Em Almada, a banda Chico Romelo venceu a primeira edição do concurso Rock à Margem. Destacou-se entre as 8 finalistas com a fusão de pop rock e ritmos latinos. O grupo vai atuar no dia 24 de junho no Parque da Paz e vai gravar também um EP. Em Aveiro, uma pessoa morreu carbonizada na madrugada de hoje na sequência de uma colisão entre 2 automóveis na A1, entre os nós de Estarreja e Santa Maria da Feira, no sentido sul-norte. Do acidente resultou um ferido ligeiro, um homem de 60 anos que foi transportado para o Hospital da Feira. As causas do acidente estão a ser investigadas. E é o ponto final no Jornal das 11, edição do jornalista Martim Madeira. Já a seguir temos nova edição de Guerra Traduzida.